mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Os servidores públicos de todo o país, em especial o funcionalismo público federal, respirou mais aliviado depois da vitória do presidente Lula nas últimas eleições. Dentre os motivos estão o não apoio da administração federal à PEC 32, que continua em tramitação no Congresso Nacional, estão a valorização do Estado e, evidentemente, a valorização de servidoras e servidores, que são a tradução do papel do Estado na sociedade, através da educação, da saúde, da segurança e de muitos mais outros aspectos da cidadania. No entanto, para esses servidores e servidoras, o reconhecimento também é feito via a recomposição das perdas salariais que ocorreram nos últimos anos. E para ajudar a gente a conversar sobre isso, já que está havendo uma plena campanha, quem está aqui conosco hoje é o Sérgio Ronaldo da Silva, ele que é o secretário-geral da CONDICEF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Giro Sindical. Sérgio Ronaldo, bem-vindo. Olá, Renata. Nós que agradecemos a oportunidade de fazer esse importantíssimo diálogo. O último governo ele não escondeu o que pensava sobre o funcionalismo. A frase do ex-ministro Paulo Guedes, quando disse que ao deixar os servidores sem reajuste estaria colocando uma granada no bolso do inimigo, a palavra inimigo já diz bastante sobre como o funcionalismo era visto sobre a ótica desse governo. Por um outro lado, a gente vai deixando o governo Bolsonaro e, ao entrar no governo Lula, também entra-se num governo com quem já se teve duas experiências, no governo Lula 1 e no governo Lula 2. Então, conta um pouquinho para a gente como é que, fim do governo Bolsonaro e já agora entrando de novo no governo Lula, olhando para trás, quais são as experiências, quais são as avaliações desses dois governos para o funcionalismo público federal? Se você acompanhou no dia 7 agora, recente, a reinstalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente, a importância do que é ela, nós estávamos lá com 8 ministros de Estados. E uma das falas que nos deixou assim com bastante destaque foi a do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ao afirmar que eles estavam ali para retirar a granada do nosso bolso. Então, fazendo um paralelo ao que o outro anterior falou, que tinha colocado, eles estavam ali para retirar a granada do bolso dos trabalhadores. Isso, por si só, simbolicamente, é muito importante para ver a forma diferenciada de tratamento. Se a gente levar em consideração, Renata, que nos 2 primeiros governos do Lula e no governo da Dilma, nós, as entidades sindicais, pela responsabilidade que temos e na questão das negociações, foram 175 acordos assinados. Olha a importância do que é o processo de negociação em um governo que tem um olhar diferenciado com os trabalhadores. Então, acho que essa retomada das negociações agora, com a reinstalação da mesa no dia 7, e a primeira reunião que já aconteceu no dia de ontem, dia 16, já demonstra que nós vamos voltar a ter novos rumos com relação ao trato com a gestão pública, com relação às políticas públicas e com respeito à classe trabalhadora e suas representações. Isso, por si só, para nós já é uma grande conquista em ter o respeito. Só na participação de 8 ministros, na retomada desse processo, já demonstra que vamos ter, de fato, um tratamento diferenciado nessas questões. Agora, fala aqui para a gente quantos são os servidores públicos federais? Quem são? Eles estão todos em Brasília? Eles estão separados, espalhados nos 27 estados da federação, mais o GDF? Então, você pode trazer para a gente um perfil da categoria? Olha, hoje nós somos aí em torno de 1.214.000 servidoras e servidores do Executivo, distribuído em ministérios, autarquias, fundações,
iniciativa direta, indireta. Essa força de trabalho hoje ela está distribuída aí em torno de 507 mil em atividade, e os demais estão aposentados e pensionistas. Mas nós que representamos esse montante de trabalhadores, não fazemos distinções da situação de cada trabalhador, se está em atividade, se está aposentado ou se é pensionista. Quem está aposentado já cumpriu com sua missão, mas merece continuar a ser tratado com respeito e ter carregado durante todo o seu tempo de labuta a sua responsabilidade. Por isso que a gente trata todos de forma igual. Então, esses são em torno de 1.214.000 servidores e estão distribuídos em todos os 26 estados da federação, incluindo o GDF, que é o Distrito Federal. A maior parte desses servidores e servidoras estão, é evidente, aqui em Brasília e no Rio de Janeiro, que era a antiga capital, mas os demais estão distribuídos em todo o país. Hoje nós temos em torno de 309 tabelas diferenciadas só no Executivo, e um dos desafios que nós teremos a tratar com a atual gestão do governo Lula é corrigir essas distorções, ter diretrizes de plano de carreira e diminuir essas diferenças gritantes de um trabalhador que está na saúde, que teve a mesma forma de ingresso na administração pública, através de concurso, para outro que, estou só exemplificando aqui, que está na educação, a mesma modalidade de ingresso, as mesmas atribuições, o mesmo cargo e diferenças salariais por conta de uma série de situações. Então, esse é um dos nossos desafios, para além de resolver emergencialmente a questão que está mais gritante, que é a questão salarial e dos benefícios. Então, os desafios nossos não são pequenos diante de todo esse conjunto de demandas que foram sendo represadas depois do golpe de 2016. Não podemos esquecer isso, que a gente sempre afirmava, viu, Renato? O golpe não foi contra a presidenta Dilma. O golpe foi contra a classe trabalhadora. E isso está constatado porque o paraíso que eles disseram que os trabalhadores estariam a vivenciar depois daquilo foi totalmente o inverso. Então, nada de paraíso, só tragédia. E agora é o momento, o desafio nosso de reconstruir toda essa destruição que eles fizeram aí depois do golpe de 2016 até o final do ano passado. Com relação a valores, você tem informação sobre alguma média salarial ou esse trabalho que vocês estão fazendo de diminuir as distâncias? Quem está, vamos dizer assim, no piso, quem ganha menos, ganha quanto hoje no Serviço Público Federal? A menor tabela do Executivo gira aí em torno de R$ 1.900. A maior, nós estamos falando do Executivo, pode chegar aí a R$ 29.000, mas isso é uma minoria, um pequeno número. Dá menos de 5% quem chega a esse estágio, dependendo da sua atribuição e da sua carreira. Agora, a média salarial do Executivo, andaram até divulgando aí que era uma média aí em torno de R$ 9.500. Não é? Esta é a média que diz respeito aos três poderes. Se você unificar executivo, legislativo e judiciário, essa média é essa em torno de 9, 10 mil reais. Agora, somente do executivo, que inclusive eles usam uma nomenclatura que nós não concordamos, mas eles dizem os Barnabés, que são os servidores do executivo. Esses, a média é em torno de R$ 4.500. Algumas carreiras iniciam aí com menos de R$ 2.000 e a outra aí o máximo chega a 12, 13 mil reais. Quando você junta toda essa situação e faz uma média, você, como é técnica aí do DS, sabe muito bem disso, você encontra um número que não ultrapassa 5 mil reais essa média, que não é essas coisas gritantes. E a média ela é uma informação relevante, mas ela também ela é uma informação que precisa ser complementada por outras, porque poucos trabalhadores ganhando muito e muitos trabalhadores ganhando pouco podem ainda assim incorrer numa média alta. Então, apesar de ser relevante, ela precisa ser também amparada por outras informações. O Giro Sindical vai fazer um intervalinho e volta já.
O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o secretário-geral da Condicef, o Sérgio Ronaldo da Silva. A gente já mencionou, vamos retomar de novo, dia 7, quando a gente teve a reabertura da mesa, muitos ministros, foi muito prestigiada. E agora, antes da gente entrar já nas propostas que já vêm sendo ditas, que já vêm de conhecimento público, inclusive, conta para a gente qual foi a pauta que os servidores levaram, em especial para a ministra Esther Dweck, a ministra da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, que é o principal pilar, principal ponto focal para essas discussões de salário por parte do funcionalismo. O que vocês levaram para a ministra, a economista Esther Dweck? Na pauta, emergencialmente, a gente reivindica que seja recomposto o período do governo Bolsonaro, que foram ali em torno de 26,94%, 95%. Para além disso, a gente solicita que seja retomada as negociações imediatamente e que também seja discutido a cesta de benefícios do funcionalismo. A gente reivindica que seja dado tratamento igual aos outros poderes. E não é possível que no Executivo a gente tenha uma alimentação de R$ 458, enquanto no Judiciário Legislativo R$ 1.100. O plano de saúde do trabalhador está pagando 87%, enquanto que o governo entra somente com 13%, auxílio cresce. Então, a gente reivindica que, emergencialmente, a gente tem um tratamento especializado nessa situação, levando principalmente dando prioridade à questão salarial, porque, como todo trabalhador do Executivo observou no final do ano passado, todos os demais poderes fizeram minimamente a recomposição da remuneração dos seus trabalhadores. Judiciário, Legislativo, Ministério Público, deputados, senadores, presidente da República, ministro. E aí os trabalhadores passaram, por que não do Executivo? A razão é porque o orçamento estava lá, mesmo de forma inadequada, mas como o governo anterior tinha dito que tinha colocado uma granada na bolsa no bolso do inimigo, fez questão de não encaminhar nenhum projeto, nenhuma discussão. Quando a gente fala do funcionalismo público, a gente fala também do funcionalismo dos três poderes, e que estão submetidos e sujeitos a normas definidas por cada um desses poderes, as tabelas salariais, a negociação. Então, são coisas distintas, mas quem não é servidor, às vezes toma tudo por uma coisa só, também não tem obrigação de saber, e aí essa também é uma contribuição que o Giro traz aqui para todo mundo e que o Sérgio sempre nos ajuda, já é a segunda vez que ele vem aqui. Sérgio, a ministra, em meados de fevereiro, nós estamos gravando esse programa na véspera, na sexta-feira véspera de carnaval, mas ela já divulgou um número de 9% e que haveria 11,2 bilhões em recursos a serem destinados para os servidores. Me parece que já houve alguns avanços, já houve algumas modificações. Qual é hoje o estado das artes da negociação? O que temos e o que se espera, considerando que esse percentual de 9 ou algum percentual diferente, ele é muito distante tanto da emergencial, da reposição emergencial que você falou, quanto da reposição que as categorias, cada uma tem suas diferenças, também reivindicam, algumas que superam 60% de perdas. Nós temos a compreensão que o orçamento que está em curso em 2023 é um orçamento que foi construído pelo governo anterior. Retirou bastante recursos da saúde, da educação, das políticas públicas, da ciência, da pesquisa, dos servidores. Se não é a PEC emergencial que foi aprovada muito antes do governo Lula assumir, a tragédia seria muito maior. Essa PEC ela deu uma folga de 145 bilhões no orçamento para poder recuperar a tragédia que era o orçamento que foi aprovado. Esses 145 bilhões eles serviram para uma série de instrumentos que, inclusive, nós concordamos. A questão do Bolsa Família de R$ 600, os R$ 150 para crianças de até 6 anos que estão passando necessidade, a questão da merenda escolar, então uma série de instrumentos que tiveram que ser recompostos. Na nossa situação, somente ficaram destinados 11 bilhões e 200 milhões, é verdade.
Mas poderia ser muito pior. Sabe por quê, Renato? Porque o Bolsonaro tinha destinado esses 11 bilhões e 200 milhões para fazer a reestruturação das carreiras dos policiais rodoviários federais, dos policiais federais e dos agentes penitenciários. Ele tentou fazer isso ano passado, não conseguiu, mas garantiu para eles que faria isso. O que é que aconteceu? O relator do Orçamento Geral da União, o senador Marcelo Castro, fez o contrário, disse, não, tem esse recurso, agora nós vamos destinar ele para ser tratado todo mundo igual. Por que só 3 carreiras? E os demais vão ficar vendo a situação caótica como está? Aliás, essas 3 carreiras que o Bolsonaro tentou brindar com esse reajuste na reestruturação de suas carreiras, significam 4% da força de trabalho do executivo. Não é que nós somos contra que eles tenham recomposição, mas não era justo que só eles, porque 4% e 96% continuar no freezer, a gente não fala mais nem de geladeira, era no freezer, congelados com sua remuneração e seus benefícios. Então, esses 11% é verdade, ele é insignificante no que diz respeito ao nosso pleito. Ele não contempla o nosso pleito. A ministra, inclusive, deu entrevista falando que poderá chegar até 9%, garantindo aí uma inclusão também na questão do benefício do auxílio alimentação, mas, ao recepcionar a proposta que foi apresentada ontem formalmente para a gente, nós achamos que é possível avançar um pouco mais. Se não é suficiente atender, nesse momento, resolver as pendências dos 27, praticamente, por cento, a gente vai apresentar uma contraproposta que dê suporte a contemplar emergencialmente a questão salarial e dos benefícios, e a gente já começa a construir a plataforma de 2024, e aí a gente pode, em cima de um orçamento já construído pelo atual governo, resgatar todas essas demandas que estão aí represadas. O que é que o governo também já assumiu o compromisso conosco? Que estará encaminhando um expediente à presidência da Câmara dos Deputados para arquivar a PEC 32, que destruía os serviços públicos da questão da que eles chamavam de reforma administrativa. Eles assumiram o compromisso conosco que a emenda constitucional 95 está na gaveta, não funcionará mais e que o governo estará encaminhando um novo marco regulatório fiscal para substituir a emenda que eles chamam de teto do gasto, que só existia para reduzir recursos nas políticas públicas e para os serviços públicos. A partir daí, a gente pode construir uma base mais consistente para o futuro. E uma coisa importantíssima, o governo assumiu o compromisso que, em até 90 dias, estará encaminhando um projeto de lei ao Congresso para regulamentar a Convenção 151 da OIT, que trata da negociação coletiva no setor público, trata do direito de greve, trata dos direitos sindicais. Giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o servidor público federal Sérgio Ronaldo da Silva, ele que é o secretário-geral da Condicef. Qual é a expectativa sobre a abertura de concurso? E ainda, há alguns meses atrás, e eu acredito que isso continue também, era muito falado sobre a contratação temporária ou sobre outras formas de contratação de servidores que não concurso público. Qual é a posição da Condicef sobre um tipo diferente de contratação que não seja via concurso? A nossa posição é radicalmente contra essa modalidade de contrato temporário. Não funciona. Aliás, eles queriam ratificar essa sistemática com a tal chamada PEC 32 da reforma administrativa, substituir concurso público por contrato temporário. As pessoas vêm de fora, temporariamente por 1, 2, 3, 4 anos, pega todo o conhecimento, se qualifica com recursos públicos, depois vai embora trabalhando na iniciativa privada com recurso público da população. Por isso que nós estamos a tratar desse tema, que é fundamental, de reestruturar as carreiras, dar condições, diminuir as distorções, dar condições de trabalho para os servidores, porque com isso você atrai os profissionais de qualidade
para fazer concurso. Eu acho que nós vamos avançar muito nesse tema, concursos públicos, condições de trabalho, melhorias salariais. Eu acho que é o que o Brasil precisa fazer para resgatar toda uma dignidade para a administração pública, nas políticas públicas e no setor público como um todo, Renata. Sérgio, teve um fato também ocorrido durante os anos do governo Bolsonaro, que foi a quantidade muito grande de denúncias de perseguição a servidores e a servidoras públicas. Um caso que ficou muito notório foi a exoneração quase em rede nacional do ex-diretor do INPE, o professor Ricardo Galvão, que, ao usar a ciência para contestar o governo, foi demitido. Isso no tema do desmatamento. Quais foram as principais modalidades de perseguição que os servidores sofreram nos últimos anos? Olha, os servidores efetivos de carreira foram muito perseguidos durante esses últimos 4 anos. Muitos tiveram que ser afastados pela questão da perseguição, do assédio. Entende? As pessoas entraram em depressão. Eu acho que o trabalhador agora volta a ter dignidade, porque com a eleição do atual para o terceiro mandato do presidente Lula, nós conseguimos, Renata, tirar o joelho dessa turma do nosso pescoço e agora voltamos a respirar de forma adequada. Então, acho que essa fase é para ser esquecida e que o povo brasileiro nunca mais ouse colocar pessoas com esse perfil para conduzir essa tão importantíssima nação que é o Brasil. A reforma da Previdência veio em 2019, seguida do estancamento das contratações, sem novos concursos públicos, e isso coloca muita preocupação sobre a sustentabilidade do regime de previdência dos servidores. E, embora esse não seja um tema emergencial, a Condecef está preparando algum debate, algum encaminhamento sobre esse tema, considerando que agora a conversa está aberta e vai haver uma programação aí para os próximos anos. Esse tema será encaminhado? Nós já tratamos desse tema com o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, e ele se comprometeu em abrir um debate sobre ajustes. Na nossa avaliação, tinha que ser a revogação. Agora, qual é o problema? A composição do atual Congresso, eu não sei se, nesse momento, suporta fazer uma mudança da Constituição que precisaria da qualificação de, evidentemente, 308 deputados e 49 senadores, no mínimo. Mas eu acho que é preciso fazer ajuste. E o Carlos Lucas se comprometeu em abrir esse debate com a gente. Por exemplo, como é possível você ter se aposentado no regime próprio e ser administrado pelo INSS, que administra o regime geral e tem uma fila aí de mais de 1 milhão de pessoas que o Lula disse que quer acabar com essa fila em menos de 6 meses. Eu espero que acabe. Mas não, são coisas distintas. O trabalhador que se aposentou no regime próprio não pode ir ser administrado por um sistema que administra o regime geral. Quando o Carlos Lula falou uma série de situações dessas, o mercado ficou nervoso, ficou dando pinote, questionando. Mas o mercado, quem está pagando o pato é o mercado do trabalhador, não é o mercado dos especuladores. Então, eu acho que esse debate ele vai ter que estar na ordem do dia, vão ter que ser feitas reparações com tudo isso que eles fizeram com os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, e o compromisso que o Carlos assumiu foi de criar um grupo de trabalho quadripartite para poder detalhar o que é que tem que ser reparado de forma emergencial, de outra em médio e em longo prazo, para que a gente torne a dar dignidade a quem está aposentado e quem está pretendendo se aposentar também no futuro breve. Então, muito obrigada de novo pela sua presença aqui e muito boa sorte. Nós aqui agradecemos, Renata. Então, queremos deixar aqui uma mensagem de esperança agora. Acreditem, nós vamos avançar, vamos dar passos adiante. Agora não estamos mais na defensiva, agora é na ofensiva para dar dignidade aos servidores e serviços públicos de qualidade para a população brasileira, que é tão carente dele, não é? E se a gente melhorar os serviços públicos, acho que a gente dá essa dignidade para o povo brasileiro. Obrigada, Sérgio.
Seguimos. Até o próximo.